Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá, né? Os assuntos não param. Já falei para vocês que a gente tem muita coisa para trazer aqui. Mas de antemão já quero agradecer todo mundo que está aqui participando, o sucesso que está sendo os comentários, as pessoas que ajudam a explicar algumas coisas. Às vezes eu falo algumas coisas no podcast, aí alguém complementa nos comentários. Isso é muito bom, né? Aí você que está ouvindo aí fala assim, nossa, acho que eu poderia falar isso para complementar o que ele disse. Que bacana, aí vai lá, coloca nos comentários, aí começa a haver um debate, mas e você, o que acha? É muito legal porque a gente cresce também em conhecimento. Então eu quero agradecer a todo mundo que comenta. E eu vou ser sincero para vocês, né? Isso aí acho que na verdade completa o podcast. Não é só eu vir aqui, apertar o REC para poder fazer a gravação do podcast, não, mas o que complementa todo o trabalho, os comentários, eu sei que são de coração quando vocês comentam, com real intenção de querer fazer parte, né, desse grande todo, né, fazer parte aí da corrente do bem. Então continue, né, continue fazendo parte, fazendo aqui a família crescer, né, e eu sei que junto com os meus colegas que estão nas plataformas digitais, falando, né, a respeito das suas opiniões, a história verdadeira da igreja, tentando fazer com que as pessoas entendam que existe uma verdade por trás da versão hollywoodiana ensinada. Então que bom que existe pessoas e venha fazer parte sempre, né, dessa corrente. Que legal, né? Mas vamos lá então. Eu tenho conversado com muita gente, né? Na verdade, as pessoas, por exemplo, que eu conheci na igreja, que foram companheiros até de missão, né, mais de 20 anos atrás, tenho contato com vários deles. Muitos não estão mais dentro da corporação, né, porque também pesquisaram, conheceram, né. Então eu consigo ter várias opiniões também compartilhadas com essas pessoas que também viveram muita coisa como eu. E nós estávamos falando, né, a respeito de algumas dificuldades. Eu acho que a última conversa que eu tive em um certo grupo, que tem algumas pessoas aí que eu conheci há muito tempo, estávamos falando a respeito da missão mesmo, né? E foi interessante, né, que todo o trabalho que a gente tem falado de missionário, na verdade a gente já viu que realmente isso é um trabalho de vendas, né? Você está lá para poder, né, o converter, na verdade, é fazer a pessoa ter o desejo de comprar o produto, né? Então é interessante, a gente fala assim, aí dá aquela impressão assim, mas então você não gostou de ter feito missão? Não é isso. Conheci muita gente legal, amigos realmente, né, que eu fiz lá, conheci um lugar diferente e realmente pude fazer um trabalho que eu acho que é legal, né? Um trabalho que eu falo de ter contato com as pessoas, isso é bem bacana. O interessante, né, o lógico que a gente vê depois é o que a gente foi lá ensinar. Então isso aí esse que chega a ser um problema hoje. Porque você acaba pensando assim, agora que eu descobri a real intenção de Joseph Smith, a verdadeira história por trás de tudo, do livro de Mormon, você pensa assim, é isso que eu pregava. Então lógico, dá para sentir um pouco pesaroso nessa parte. Porque a gente estava lá vendendo um produto e na verdade é um produto enganoso, né? Na verdade, se existisse Procon para isso, não deveria ser entrado no Procon, porque realmente não existe. Se você vê a história de Joseph Smith, né, então, de tudo que é ensinado e é pregado, na verdade, em contraposto disso, não, ele é a pessoa maravilhosa, o profeta único, né, abaixo de Cristo, ele é o que mais fez pela humanidade. Aí você vai conhecer a história de Joseph Smith, chega a ser uma propaganda enganosa, né, mas é interessante. Mas sim, né? Sim, entre conhecer pessoas, visitar um lugar diferente, uma nova cultura, foi muito bacana. E essa parte. Mas o em si, né? O que a gente está falando aqui, a gente vai entrar agora numa parte da parte realmente a de trabalho, né? Na missão. Porque a gente trabalha bastante, né? A gente fala que, na verdade, muitos, né, pagam suas próprias missões. Então, na verdade, você está pagando para fazer um trabalho de trazer clientes para a igreja. Eu já falei aqui, né, vou repetir, que quando eu era missionário, os líderes da missão, né, antes de eu ser um líder na missão, também tinha os líderes, né, que eram os LDs, líder de distrito, LZ, líder de zona, e eles sempre cobravam
Eles sempre cobravam os números. E né, eu com o meu companheiro, nós como dupla, eles chegavam, e aí, como é que está o ensino esse mês, essa semana? Aí a gente tinha que falar, não, estamos ensinando uma família, tal. Aí eles perguntavam, quantas famílias? Quantos dizimistas em potencial? Eu nunca esqueci disso. Né? E hoje eu lembro mais ainda disso. Por que será que eles focavam tanto a ensina mais dizimistas em potencial? Por quê? Porque eles querem clientes novos, né, que eles vão colocar dentro da corporação, né, vão colocar toda aquela coerção, medo e toda aquela condução que a igreja já tem para manter os adeptos lá dentro, para que eles continuem sempre pagando as mensalidades, ou seja, o dízimo. Aí eles colocam todos os plus da igreja, tipo o templo, para você ter uma recomendação, você tem que continuar pagando o dízimo e não pode parar. Então você sempre vai ter então as pessoas dizimistas, você sempre vai ter o pagamento em dia. E é isso que a igreja quer, então a gente só descobre isso depois. Mesmo voltando da missão, você está lá trabalhando na igreja, você não percebe isso, mas quando você dá um passo para trás, igual muitos que estão me ouvindo aqui agora já fizeram, e você começa a ver de longe, você fala, pô, a igreja, ela estava assim, na verdade, tendo esse trabalho de missionário, ela tem esse trabalho de missionário para poder conseguir mais pagantes, né, da mensalidade, para que a igreja possa manter tudo que ela tem. Bom, o desvio de 100 bilhões de dólares nunca foi explicado, hein? Na verdade, não foi explicado. Parece que está em investigação ainda, e eu espero que isso um dia venha à tona para poder realmente explicar o que aconteceu. A igreja deve ter que, em algum momento, vai ter que se pronunciar quanto a isso, e acredito que a justiça vai, né, deve estar devagar para ver isso, deve ter muita coisa para investigar. Mas se você não sabe o que eu estou falando desse desvio, né, já falamos muito disso atrás nos podcasts, e só digitar no Google desvio de 100 bilhões de dólares da Igreja Mormon e já vai aparecer um monte de coisa, e se você pode se deliciar com as matérias que vai ter lá. Mas voltando com os missionários, né, é um trabalho realmente gratuito que você vai fazer, né? Você não tem direitos, você não tem direitos trabalhistas, você não tem férias, nunca ninguém pensa nisso, né? Se fosse um trabalho, 2 anos, né, para os homens, 1 ano e meio para a mulher, tal, não sei, e você não tem uma pausa, você tem aquele, entre aspas, o dia de seu de feriado, mas deu 6 horas da tarde e já tinha que trabalhar de novo, que era o P-Day, né? Mas conversando, né, que eu falei que eu converso com pessoas também que já foram missionários comigo, né, tá no mesmo lugar, converso até hoje. Estávamos falando a respeito das refeições dos missionários. Eu que fiz num lugar muito pobre, mas muito pobre mesmo, né, a missão, e tinha horas lá que a gente não tinha mesmo almoço, caía, né, porque o missionário almoça na casa dos membros, né, para quem não sabe aí, não entende como é que funciona. Cada cidade que a dupla está lá ensinando, vai procurar os membros da igreja, anotar uma família por dia lá para ver se você consegue completar seu mês para almoçar na casa de cada um. Só que realmente, né, eu lembro que foi semanas já seguidas, sem almoço, aí você tinha que comer qualquer porcaria que tinha pela frente, passar no mercado, bolacha recheada, porque você não tinha muito dinheiro. E era muito complicado, né? Eu lembro até hoje, eu vou contar para vocês aqui uma coisa que acho que eu nunca comentei muito sobre isso. Mas eu tive um companheiro uma vez que ele precisou comprar um remédio, né? E a gente tem uma mesada na missão. Na minha época acho que era o quê? R$80? Não lembro. Mais ou menos coisas como isso para você passar o mês. E eu lembro que ele precisou comprar um remédio, foi mais ou menos isso, tá? Provavelmente que toda a mesada dele foi no remédio. E eu lembro que caiu nosso almoço, né, acho que a semana toda mesmo, foi a semana toda. E ele não tinha, ele chegou pra mim, né, ele até falou assim, ó, tô com vergonha, Elder, tal, mas eu não tenho dinheiro pra comer, eu não sei o que eu faço. E eu lembro que eu falei pra ele, cara, o que eu tiver aí a gente vai comer junto, fica tranquilo. Eu também tinha uma merreca, né, e nossa, muito pouco, e a gente, sei lá, realmente contando moedinhas pra poder comer alguma coisa. E eu me recordo de ver ele pedindo para o presidente, né? Eu estava do lado num telefonema e ele ligou para o presidente. Falou, presidente da missão, né? Presidente, tudo bem? Eu tive que comprar um remédio e eu estou sem dinheiro, eu precisava de mais dinheiro. Eu confesso para vocês que poucas vezes na missão
eu me senti tão ruim quanto aquele dia. Acho que deu problema, porque eu estava muito perto, estava bem em silêncio, e eu lembro que eu ouvi, estava naquele telefone de orelhão, sabe? E o meu companheiro falando com o presidente, falando que precisava de mais dinheiro, e eu lembro de ter ouvido o presidente falar para ele assim: Helder, você tem que aprender a cuidar mais do dinheiro sagrado. E aí eu lembro que ele desligou o telefone, né? Não recebeu, não teve ajuda, o presidente não deu. E ele ficou muito triste. Ele olhou para mim e falou assim: eu não consegui ajuda. Eu falei: Helder, acho que eu ouvi um pouquinho sim. Deu para entender, né? Que ele falou para você cuidar mais do dinheiro e tal. E não adiantou então explicar para o presidente da missão que ele ficou doente, que ele precisou de remédio. E nós passamos uma semana e meia, se eu não me engano, uma semana muito difícil, contando moedas. Ele chegou a falar assim: eu nem posso pedir para minha família porque eles estão necessitados lá também, né? Então realmente nós passamos uns dias difíceis ali. Teve dias que realmente a gente não teve nada para comer, acho que a não ser um pacote de bolacha de água e sal, que é aquela famosa creme cracker, né? Não sei o nome dela. E é triste falar isso, sabe? Eu não falo isso com orgulho, eu não falo isso para aparecer. Eu acho que na verdade eu falo isso com muita tristeza. Porque quando eu lembro disso, até eu fico triste mesmo, sabe? Por dentro eu fico pensando até hoje. Meu companheiro e eu também não tinha para poder comer, né? Porque lá a gente fica sempre duro na missão, sem grana. Aí você fica pensando: e agora? E foi momentos difíceis. E conversando, né, nesse grupo que eu falei com amigos que eu conheci, que muitos deles nem fazem mais parte da corporação, eles falaram assim: imagina se a igreja, né, que é uma empresa, né, que a gente viu hoje que é uma empresa, uma corporação, imagina se ela desse então, por exemplo, um cartão de refeição para os missionários, ou um cartão corporativo, né, onde eles passam as despesas que eles precisarem, depois eles só apresentam uma notinha, igual uma empresa. E todos nós lá estávamos debatendo o que vocês acham, tal, e todo mundo achou: isso é justo, seria justo. Na verdade é mais do que justo, porque você já trabalha mais do que uma hora de trabalho, porque você sai cedo, volta só à noite. Então na verdade é uma coisa que a gente sabe que nunca vai chegar aos líderes da corporação, né? A alta cúpula, a presidência da igreja, né? Os apóstolos. Mas eles deveriam repensar que eles mandam adolescentes para lá e muitos passam dificuldades. E o que restam para eles quando eles voltam da missão? Falar das histórias. Então por isso que a gente ouve muitos missionários retornados falar assim: não, eu passei fome na missão, tal, porque a única coisa que eles têm para voltar é falar assim: eu passei dificuldades lá, para que todo mundo fale: nossa, então ele foi realmente... Então na verdade é para criar histórias que na verdade não foram boas, mas fica lá as histórias. A missão não tem que sofrer. Na verdade, é um trabalho que deveria ser até remunerado de verdade. Deveria ter ações trabalhistas em cima. Não deveria? Para pensar. E aí fico pensando hoje: por que não os missionários não podem ter um cartão corporativo? Alguém já parou para pensar nisso? Deveria ter. Quando você vê uma dupla agora passando na rua, lembre-se que às vezes eles não têm dinheiro para poder comer, vão ficar com fome à noite, são adolescentes, eles vão ficar com vontade de comer alguma coisa, não vai ter alguma coisa para eles na casa deles. E aí você pensa: e agora? Eles vão ficar correndo atrás da casa de membro para poder filar alguma refeição, algum lanchinho? A corporação, ela deveria olhar para isso. E eu fico pensando: eles prezam tanto por esse trabalho, mas quando você vai ter o suporte para esse trabalho, ele não tem. Deixa eles lá, eles se viram, eles dão um jeito. Ou, igual falaram para o meu companheiro: você não sabe administrar o dinheiro sagrado. Será que esse presidente não viu que ele precisou comprar um remédio? Sim, a igreja deveria sim dar um cartão corporativo, um cartão de crédito para que eles utilizem o que eles precisarem, porque eles estão trabalhando, fazendo um trabalho gratuito para trazer pessoas que vão dar dinheiro nessa corporação. Isso me indigna muito, fico muito indignado, principalmente quando eu lembro desse episódio com esse meu companheiro. Passamos dias difíceis, né? E não adiantava ligar para o nosso presidente da missão. Por quê? Não, vocês têm que cuidar dos seus R$80 por mês. Olha só.
É isso aí. Esse é o trabalho voluntário que você vai. Aí resta os missionários voltarem e fazer as histórias que a gente sempre ouvia, né? Ah, eu fui lá, tal, foi difícil, caí almoço, né? Por quê? Resta eles contar a história como uma coisa, né? Ah, foi difícil, tal, foi recompensador. Aí tá trabalhando ainda com todo o quadradinho dentro da mente deles, então eles ainda acham que foi um trabalho muito bom, né? Você só vê isso quando você afasta da corporação. Aí você começa a olhar de longe e fala assim, olha como era feito isso, olha o que eu fiz parte. E eu volto a falar, eu falo essas coisas porque eu fiz parte, eu tenho experiência no que eu estou falando. Eu estava lá, há mais de 20 anos atrás eu fui missionário de tempo integral e passei dificuldades, assim como vi companheiros passarem dificuldades, né? E realmente eu estou falando de coisas para comer, os missionários comerem, alimento. Aí você fica pensando, e agora? Né? E isso acontece, né? Na verdade essa não é a única vez que eu lembrei disso. Eu sempre lembro, às vezes vejo missionários na rua e fico pensando, pô, eles estão lá porque foram alienados, tal, os pais às vezes induziram eles a estarem ali e às vezes estão passando dificuldade, sim. E tem que ficar indo visitar os membros para dar um pensamento. Ah, irmã, viemos te visitar para dar um pensamento. Eles estão querendo um lanchinho. E é isso. Aí você vai, às vezes, né, você é um membro, faz com todo carinho, né, para poder ajudá-los. Mas e a corporação, para a qual eles estão fazendo um trabalho gratuito, sem direitos trabalhistas? Cadê o cartão corporativo? Deveria sim. Os missionários deveriam ter um cartão corporativo. Para começar, um trabalho gratuito para trazer mais dinheiro para a corporação e o suporte para eles. Eles são o quê? Os executivos de vendas. É eles. Então essas coisas, eu fico muito indignado porque quando eu fico pensando a respeito disso, num trabalho você precisa de um suporte para poder realizá-lo, né? Mas como colocam sempre as coisas espirituais, você acaba sendo coagido a fazer, mesmo sem o suporte, né? Que é colocar o sagrado para colocar na sua mente que você tem que fazer as coisas mais difíceis. Joseph Smith fazia isso, lembra? Ah, o Senhor me revelou que você tem que ceder a sua esposa, irmão, senão você vai ser destruído. E sempre colocando o sagrado para fazer uma coisa difícil. E é complicado, né? E eu sempre penso, né? Quando eu lembro das dificuldades que foi na época de missionário, eu lembro desse episódio. Então volto a falar, né? Eu queria assim, né, que esse áudio chegasse a alguma autoridade geral, mas é lógico, a gente sempre tenta fazer um trabalho aqui, mas nunca chega. É filtrado para que eles não tenham essa incomodação, né? Mas eu falo aqui, os missionários de tempo integral deveriam ter um cartão corporativo para eles usarem sem limites, porque eles têm necessidades. Vocês tiram jovens da casa deles para pôr aonde vocês querem, para que eles façam um trabalho gratuito de trazer pessoas que vão trazer dinheiro para essa organização. E é isso, né? Fica o pensamento aí. Mas tá bom, a gente precisava falar sobre isso. É o que a gente estava comentando num grupo aí essa semana. Eu falei, não, eu preciso trazer podcast porque é um assunto interessante. Então a próxima vez que a gente vê missionários na rua, vocês vão pensar nisso. Tá? E se você já teve dificuldades aqui na missão, coloca aqui, né? Eu nunca vou esquecer desse episódio com meu companheiro, que precisou comprar um remédio e o presidente não deu mais dinheiro para ele, né? Pensem aí se está certo. Você que é um membro da igreja fiel, que está aqui agora ouvindo o meu podcast, coloca que você está autorizadíssimo a colocar aqui nos comentários se você acha que isso é justo, tá? O missionário precisou comprar um remédio, foi toda a mesada dele ali. E numa área que caiu o almoço, ele foi pedir para o presidente e o presidente não deu mais dinheiro para ele. E é isso, né? Então, a gente precisava sim trazer esses assuntos. São assuntos delicados, né? Porque envolve sim, às vezes você foi missionário, está aqui ouvindo, teve essas dificuldades, né? Eu queria que você soubesse que eu te entendo, né? Você que passou muitas dificuldades como missionário, né? Lógico, você conheceu pessoas legais, tudo, mas a gente sabe que tem as dificuldades. E se você passou por isso, eu quero que você saiba que eu te entendo. Te entendo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.